Se você está vendo esse vídeo, é porque Deus quer liberar algo para a sua vida hoje. Irmãos e irmãs, eu estava aqui fazendo a leitura da palavra e Deus revelou algo no meu coração para que eu pudesse entregar para vocês hoje. Hoje não queria gravar vídeos, mas Jesus ele me mostrou uma palavra para me entregar para vocês. E essa palavra ela é muito importante para a nossa vida espiritual, irmãos e irmãs. Então eu peço que você fique até o final, deixe seu like, se inscreva e compartilhe, porque essa palavra pode edificar a vida de muitas pessoas. Amém, irmãos e irmãs? Está lá em Mateus capítulos 24, versículos 42 em diante. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Compreendam bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês menos esperarem. Ou seja, irmãos e irmãs, Jesus aqui está nos falando sobre o fim dos tempos. E o fim dos tempos marca o retorno dele. E ele nos diz que ele voltará de surpresa, mas ele convida os seus discípulos e convida a nós também, que somos discípulos dele no mundo atual, a estarmos prontos, a estarmos preparados para o retorno dele. E o que significa estar preparado, Gabriel? Significa nos santificarmos, significa aceitarmos a Ele como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida. Significa lermos da Sua palavra, lermos do Seu testemunho que está nos Evangelhos. Pois assim, irmãos e irmãs, nós estaremos santificados e estaremos constantemente nos santificando em nosso caminho de santidade, nos preparando para a volta dele. E felizmente, irmãos e irmãs, para nós que somos cristãos, a volta dele provavelmente não vai demorar muito, porque hoje em dia no nosso mundo atual já está acontecendo muitos sinais e muitos prodígios que ele mesmo profetizou aqui na palavra dele. Ele profetizou que no final dos tempos, que quando ele estiver prestes a retornar, acontecerá muitas guerras, acontecerá muitas coisas que são ilógicas perante o nosso olhar natural. E hoje em dia, irmãos e irmãs, isso já está acontecendo no mundo. E infelizmente, tem muitas pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Ele. E se você que está aqui ainda não entregou a sua vida para Ele, entregue a sua vida para Ele hoje, agora mesmo, porque nós não sabemos em que dia que Ele vai retornar. Pois Ele falou que Ele vai retornar de surpresa. Não tem um dia agendado. Ele mesmo disse que não sabe o dia que Ele vai retornar. Então, gente, se você que está aqui ainda não entregou a sua vida para Ele, entregue-se agora mesmo. Aceite-o como seu único Senhor e Salvador. Pois assim, no dia em que Ele retornar, você já está garantido nos reinos dos céus. E aqui ele também nos diz, no versículo 45, qual é o empregado fiel e prudente? É aquele que o Senhor colocou como responsável pelos outros empregados, para dar comida a eles na hora certa. Feliz o empregado, cujo Senhor o encontrar fazendo assim quando voltar. Ou seja, irmãos e irmãs, nós todos fomos designados por Deus para auxiliarmos e ajudarmos as outras pessoas. Nós fomos criadas por Deus para servirmos as outras pessoas. E Jesus aqui ele vai nos dizer
que feliz é aquele que, quando Deus o encontrar assim, ou seja, servindo as outras pessoas, porque nós estamos exercendo um chamado, o chamado que Deus nos enviou para fazer. E sempre, irmãos e irmãs, o nosso chamado é de servir as outras pessoas, sempre vai ser com relação às outras pessoas. E feliz aquele que faz isso quando Deus o encontrar. Só que Jesus ele também nos fala sobre o empregado mau. Mas se for mal empregado, pensará: meu senhor está demorando. Então começará a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados. O senhor desse empregado virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não conhece. Então o Senhor o cortará em pedaços e o fará participar da mesma sorte dos hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, irmãos e irmãs, o mal empregado, ele vai reclamar da demora do tempo de Deus. O mal empregado, ele vai reclamar da demora do retorno de Jesus. E Jesus, ele nos convida, digamos assim, a sermos diferentes, a esperarmos pacientemente pelo retorno dele. Porque nós, irmãos e irmãs, que estamos salvos, nós que fomos perdoados pelo sangue do Cordeiro, nós não precisamos ter pressa para o dia em que ele vai retornar, porque nós já estamos salvos por ele. Mas o empregado mau, que só que reclama da demora do retorno dele, este poderá ser julgado e poderá ser jogado no inferno. Porque ele fala aqui, ó: então o Senhor o cortará em pedaços e o fará participar da mesma sorte dos hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, irmãos e irmãs, o mal empregado que não soube honrar a Deus, não soube servir corretamente a Deus aqui nesta terra, só reclamou da demora do retorno dele. Este será jogado no inferno, sofrerá de choro e ranger de dentes. E eu estou trazendo esta palavra aqui para vocês, irmãos e irmãs, porque às vezes tem alguém aí do outro lado que está se comportando como este mal empregado. Você precisa acordar hoje, porque nós não sabemos o dia em que o Senhor pode voltar. Jesus ele pode voltar daqui a 10 anos, daqui a um mês, mas ele pode voltar hoje. E eu só sei de uma coisa: quando Jesus voltar, vai ser muito tarde para você mudar a sua postura. Quando ele voltar, não adianta chorar. Então aproveite enquanto há tempo. Entregue a sua vida verdadeiramente a ele e passe a se comportar como um bom empregado, aquele que serve a ele, aquele que serve as pessoas. Pois quando ele retornar, aí sim será considerado tarde demais, irmãos e irmãs. Deus está falando com você através dessa palavra hoje. Então, não deixe de alterar a sua postura, de passar a se comportar como um bom empregado, de deixar de murmurar, deixar de reclamar, praticar os princípios de Deus aqui através dessa palavra. Então comece a praticar coisas boas na sua vida, irmãos e irmãs. E se essa palavra tocou o seu coração, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar, para que mais pessoas venham receber desta palavra hoje. Amém, irmãos e irmãs? Se você quer receber mais conteúdo sobre a palavra de Deus, eu vou deixar aqui abaixo o link do meu blog pessoal. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e compartilhar para que mais pessoas recebam desta palavra hoje. Que Deus te abençoe.